bom dia, boa tarde, boa noite! Chegando para mais uma constelação à luz da Bíblia. É isso mesmo, hoje eu quero falar com você sobre a história de Caleb, aquele que era um dos espias que foi enviado por Moisés para dar uma olhadela na terra prometida. Aquele que junto com Josué trouxe um relatório baseado não na realidade, mas na verdade. E eu tenho certeza que o olhar sistêmico para essa história vai expandir sua consciência e vai te abençoar demais. Então, ó, já tem muita gente chegando por aqui, Divalda, Mirielle, Branca, Geração Sistêmica, Bela, Sônia, bem-vindas. Mas assim, vamos combinar uma coisa? Historião vale um compartilhamento. Então, ó, clica aí no seu aviãozinho, vou clicar no meu também, que o povo tava assim desacostumado de eu entrar aqui. Então, tem gente que tá achando que não vai ter mais constelação à luz da Bíblia. Sempre terá. Enquanto eu puder, terá muitas constelações à luz da Bíblia. Então, deixa eu chamar essa mulherada, porque eu tô avisando pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês coisas na história de Caleb que vocês não se aperceberam. Vocês já leram o texto, mas vocês não prestaram atenção. E são esses os detalhes que a constelação à luz da Bíblia nos faz, né, perceber, conectar no texto, que é o que a gente chama de expansão de consciência, que é os nossos uau, sabe aquela coisa maravilhosa que é você falar assim, tava aqui. E assim, gente, a Bíblia é o livro mais importante e é o único livro que de fato transforma a vida de dentro para fora. Todos os outros livros, eles têm impactos em níveis mais superficiais, mas a Bíblia, ela alcança o lugar, a junta entre alma e espírito. É por isso que quando você entende a Bíblia, sua vida muda definitivamente. Porque quando você entende a Bíblia, finalmente você pode viver o que a Bíblia ensina. E o meu esforço aqui é para que você entenda cada vez mais a Bíblia e seja cada vez mais autônoma na leitura da Bíblia. Então eu quero saber, vocês estão me ouvindo bem? Oi, Anassi! Vocês estão me vendo direitinho? Tá um calor assim, ó, maravilhoso pra gente poder falar dessa constelação. Tudo certo? Vamos estudar a Bíblia juntas? Vamos, mais do que estudar, não é estudar com a vaidade de dominar o conhecimento, mas é mergulhar com a convicção de que seremos transformadas. Vamos fazer isso? Família Constelar na área, Ana Maria, muito bom, bem-vindas minhas lindas. Divalda da Família Constelar também, muito bom. Bora lá então, senão eu vou me perder nas conversas. Vou chamar o nosso personagem de hoje, Caleb. Caleb é um personagem fundamental. E quando eu falei, vou fazer a constelação de Caleb, começou a vir, assim, sabe, borbulhar dentro de mim coisas que eu preciso falar sobre Caleb. A gente fala muito de Josué, porque Josué é muito importante, mas a gente fala pouco de Caleb, e ele é tão importante quanto Josué na conquista da terra. Então hoje a gente vai dar essa olhadela sistêmica na história de Caleb. E se você está chegando aqui pela primeira vez, não se escandalize com os bonequinhos. Eu uso os bonequinhos como uma ferramenta pedagógica. Aqui não tem nada de místico. Aqui tem uma convicção de que a Bíblia é suficiente, e é por isso que nós mergulhamos na Bíblia e olhamos para a Bíblia e falamos da Bíblia o tempo todo nesse perfil. Então, muito pelo contrário do que talvez você possa pensar, o que nós fazemos aqui não tem nada de místico e tem tudo de eterno, tá bom? Então os bonequinhos são só uma ferramenta pedagógica para você mergulhar na história comigo e entender muito mais sobre o que a gente vai fazer aqui hoje. Bem-vinda, Patrícia! Eu vou tirar os comentários só pra gente fazer aqui a nossa explanação,
Depois eu volto pra gente papear, porque vocês vão querer conversar depois, combinado? Vou tirar os comentários. Vai compartilhando aí, gente. Cabe mais gente nessa live. Pronto. Vamos começar a nossa história sobre Caleb lendo Números capítulo 13. Números capítulo 13 diz assim. Vou ler a partir do versículo 5, tá? Pra já ir pra parte mais... mais importante, não consigo falar isso, né? Mas pra parte objetiva do que nós vamos trabalhar aqui hoje. Versículo 4, Números capítulo 13, versículo 4. São esses os nomes de quem? Os nomes dos representantes de cada tribo que Moisés destacou para ir olhar a terra. Eu sempre quero resumir a coisa, mas não dá para resumir, é muito importante você entender. Quem mandou olhar a terra? Deus. Deus disse, Moisés, destaque aí representantes de cada tribo, líderes, homens proeminentes. Aqui, em uma das traduções que eu estava lendo, fala príncipes. Então, homens nobres. Não era qualquer um, não, tá? Eram pessoas importantes para aquela sociedade. Então, Deus manda Moisés destacar um homem de cada tribo para olhar a terra que Deus havia prometido dar a eles por herança quando os libertou da escravidão no Egito. Nesse ponto da história, fazia aproximadamente 1 ano que Israel havia saído do Egito e estava peregrinando pelo deserto, ok? Tendo dito isso, eu vou lá para Números capítulo 13, versículo 4. E a Bíblia diz assim, são esses os seus nomes, da tribo de Ruben, Samuá, da tribo de Zacur, da tribo de Ruben, Samuá, filho de Zacur, da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori, da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné, da tribo de Isacar, Gigeal, filho de José, da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num, da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafu, da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sode, da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gade, filho de Susi, da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali, da tribo de Aser, Setur, filho de Micael, da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Voftice, da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maqui. São esses os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué. Vou dar uma paradinha aqui, vamos começar a montar a cena da nossa constelação. Nós vamos falar de Josué, ou de Caleb. Mas acontece que nessa cena não havia só Caleb. Haviam mais 11 homens. E eu vou dispor 11 homens aqui. 11 representantes aqui. Aqui vai ser Caleb e aqui Josué. Vou colocar eles aqui um ao lado do outro para vocês terem uma visão melhor de como fica essa constelação. Constelação, gente, não é sobre estrelas, tá bom? Constelação no original é sobre lugar ou posição. Então, todos esses homens estavam aqui indo espiar o quê? A terra. A terra que mana leite e mel. Deus os mandou ir lá olhar para a terra. Deus os mandou mover-se para a terra. Mas o que acontece? Opa, faltou homem aqui. Faltou para ficar os 12. Coloquei 12 representantes aqui, um de cada tribo. Representatividade é tão importante que Deus não podia dizer assim, ó, manda só o Josué e o Caleb, porque eles têm a consciência necessária para espiar essa terra. Mas Deus inclui toda a nação. Um representante de cada lugar de Israel. Então, qual que era a missão deles? Muito simples. A missão deles era sair do deserto, ir até a terra, olhar a terra, voltar e encher o povo de convicção de que tudo o que Deus prometeu era verdade e estava prestes a se tornar também a realidade deles. Mas acontece que, você sabe, né?
Vamos seguir e eu vou montando a constelação. Ó que cena linda. Isso aqui era o que era para ter acontecido. Deus mandou ir lá e olhar para a terra. Todos esses homens aqui. Vou seguir a partir do versículo 17. Moisés os enviou a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: subam pelo Neguebe, entrem na região montanhosa, vejam a terra e como ela é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se são poucos ou muitos. Veja também como é a terra que esse povo habita, se é boa ou má, e como são as cidades em que habita, se são arraiais ou fortalezas. Também como são as cidades em que... Também como é o solo, se é fértil ou estéril. Se... Ai, meu Deus, entrou um bichinho aqui, ó. É o calor, gente. Vamos lá, deixa eu voltar. Vamos lá. Também... Também se o solo, se é fértil ou estéril, e se nele há matas ou não. Tenham coragem e tragam dos frutos da terra. Mandou Moisés, hein? Aqueles dias eram os dias das primícias das uvas. Assim, foram e espiaram a terra, desde o deserto de Zin até Roebe, a entrada de Ramate. Subiram pelo Neguebe e foram até Hebron, obedientes. Então, vou fazendo tudo conforme o figurino. Ali viviam Aimã, Sesai, Talmal, filhos de Anak. Isso aqui é importante, esse Anak, hein? Guarda aí. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoá, no Egito. Depois foram até o vale de Escol e ali cortaram um ramo de videira com um cacho de uvas, o qual foi trazido por 2 homens numa vara. Olha o tamanho dessa uva. Trouxeram também romãs e figos. Esse lugar foi chamado de Vale de Escol, por causa do cacho de uvas que os filhos de Israel cortaram ali. Vou seguir o texto. Depois de 40 dias voltaram de espiar a terra e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Fizeram um relato do que tinham visto, eles e toda a congregação, e mostraram-lhes os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a qual você nos enviou. De fato, é uma terra aonde mana leite e mel. Estes são os frutos dela. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitavam na terra de Neguebe. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitavam nas montanhas. Os cananeus habitavam perto do mar, na beira do Jordão. Então Caleb... Vou parar no então Caleb. Então para. Vamos terminar de montar essa cena aqui. Bom, Deus mandou ir ver a terra. Moisés deu um plus. Ver a terra, ver o solo, ver se é fortificado ou não. Deus mandou ver a terra. Deus falou, manda lá espiar a terra. Mas Moisés deu uma... fez uma análise descritiva e sistemática do que é que eles deveriam olhar na terra. E trouxe a atenção deles para onde não deveria estar. Presta atenção nisso aqui. Então, o que aconteceu? Aconteceu que eles voltam. E o que acontece? Josué e Caleb foram os únicos que ficaram olhando para a terra. O que todos os outros fizeram. Eu vou fazer de forma bem sutil aqui. Eu vou incliná-los levemente, para que você veja que muitas vezes é uma questão de um pequeno movimento que te impede de alcançar aquilo que Deus tem para você. Ao invés de olharem a terra, eles começam a olhar o que há em torno da terra. Percebe o que uma constelação mostra? Que às vezes a gente está olhando para o lugar errado. E quando nós olhamos para o lugar errado, olha, ficou cheio de coisa aqui, né? Sabe o que acontece?
Quando nós olhamos para o lugar errado, nós nos afetamos pelo nosso olhar. Quando nós olhamos para o lugar errado, nós saímos do nosso lugar. Então, entre 12 representantes, apenas 2, Josué e Caleb, permaneceram olhando para a terra. Todos os outros, eu até vou fazer uma brincadeira aqui, ó, para vocês entenderem melhor a intenção. Olha só, vou relacionar cada um aqui com um obstáculo que eu coloquei. Todos os outros homens de Israel começaram a olhar para esses obstáculos que haviam em torno da terra. Parece que não muda nada, mas acontece que isso aqui mudou tudo. Gente, isso aqui determinou morte para eles, o lugar para onde eles olhavam. Em constelação, uma das intervenções que é possível fazer é uma intervenção para onde olha a sua alma. E aí eu quero fazer essa pergunta para você, se você já refletiu, já se permitiu conectar com esse pensamento. Para onde será que eu estou olhando? Será que eu olho para a eternidade? Será que eu olho para a verdade? Ou será que eu olho para a dor, para o medo, para a fraqueza, para a tristeza, para a perda, para os padrões da minha família? E aqui tem uma coisa importante para você começar a entender. É muito, muito, muito provável que você olhe para onde a sua família olha. Veja que todos aqui tinham a mesma promessa. Todos aqui tinham a mesma palavra. Mas apenas 2 transgrediram e foram capazes de se manter fiéis à verdade, olhando para a promessa. Todos os outros, e olha a bagunça que acontece quando a gente tira o nosso olhar da onde a gente deveria ter. Isso nos desorganiza, isso nos tira do nosso lugar. E aí eu vou continuar o texto no Então Caleb, que é o nosso personagem de hoje. É o versículo 30 do capítulo 13. Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém, os homens que tinham ido com ele lhe disseram: não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes. E éramos nós, nos nossos próprios olhos, olha como eles se viam, como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Olha que coisa poderosa que a Bíblia está falando. A forma como você se vê vai determinar a forma como a vida te vê. A forma como você se vê vai determinar a forma como seus inimigos te veem. Todos esses homens aqui, porque eles estavam aterrorizados, porque eles estavam em um movimento de egoísmo, e eu vou te explicar o porquê do egoísmo. Eles começaram a acrescentar ao que eles viram. Eles disseram: não, de fato, a terra é boa, mas acontece o seguinte: o povo daquela terra mata os moradores, eles são gigantes, eles são poderosos, nós somos gafanhotos, e eles sabem, eles viram que nós somos pequenos. E qual que era a fala de Josué? Porque estava olhando para o lugar certo. Porque a alma de Josué olhava para a promessa. Não em uma expectativa de: ai, que legal seria se Deus dos exércitos viesse, me ajudasse e me desse essa terra. Não, não era essa a postura de Caleb. A postura de Josué e Caleb era a postura de quem estava disposto a lutar. E por que eles estavam dispostos a lutar? Porque eles tinham certeza. E a voz que se levanta aqui
No capítulo 13, versículo 30, é a voz de Caleb, que é o nosso personagem. E Caleb tá dizendo o quê? Caleb tá dizendo assim, ó, calem a boca. Olhem para o lugar certo. E eles ameaçam apedrejar Josué e Caleb. A chance de que a maior parte das pessoas esteja olhando para o lugar errado é muito. Eu venho aqui já há anos ensinando constelação familiar à luz da Bíblia. E tem muitos críticos. Sabe por que eu continuo? Porque assim como Caleb e como Josué, eu mantenho os meus olhos fixos na promessa e naquele que me prometeu. Não é sobre ser aprovada pela maioria, é sobre se manter fiel. E na galeria da fé, em Hebreus capítulo 11, onde nós aprendemos que a fé não é uma expectativa. Será que Deus vai me dar ou não vai me dar? A fé é uma certeza. A fé é uma convicção. Tem uma força interna envolvida para que a gente possa expressar e viver fé. É uma decisão que diz assim, não importa o que esteja acontecendo, o que esteja ao redor dessa terra, eu vou olhar para a terra. Eu vou me mover em direção à terra. E aí, o que tiver na frente, ou sai, ou eu passo por cima. Então, percebe que os homens de Israel, os espias, eles começam a manipular o povo, aqueles 10 espias. Eles estão manipulando o povo porque eles são egoístas. E eu quero explicar o egoísmo para você. Thalita, por que eles são egoístas? Porque eles não estão pensando na próxima geração. Esses homens que foram mandados para espiar a terra, eles tinham a responsabilidade de gerar no povo convicção para se mover em direção à palavra que Deus tinha dado a eles. Essa era uma responsabilidade. E eles, em um movimento egoísta, não se importando com a próxima geração, preferem mentir ao povo, acrescentar ao que viram, se movendo pelos seus sentimentos egoístas, se movendo pela sua baixa consciência, se movendo não pela verdade, porque a verdade é aquilo que aponta para a eternidade. E essa terra pertencia a Israel porque Deus disse que pertencia. Mas eles preferiam se mover pelo medo. E deixa eu falar uma coisa para você. O medo é também gerador de egoísmo. Quando eu estou com medo, eu paro de olhar o todo e olho só para mim. Olho para como eu posso me proteger. Como eu posso me poupar. Muitas mulheres aqui travadas pelo medo. Você já parou para pensar o quanto egoísta você está sendo? Porque as próximas gerações terão que lutar batalhas. Presta atenção no que eu tô falando, que isso aqui tá tudinho na Bíblia. Que você se negou a lutar. De quem que era a batalha para conquistar Canaã? Era dessa geração aqui, de Josué e Caleb. Quem lutou essa batalha? Você sabe. Números 14 vai dizer que todos esses homens que duvidaram, que mentiram, que se moveram por egoísmo, morreram no deserto. E os filhos deles teve que lutar a batalha que eles se negaram a lutar. Constelação à luz da Bíblia faz você perceber essas coisas. Que muitas das batalhas que você está lutando, eram batalhas dos seus pais. Mas não tem problema, porque se você lutar essa batalha olhando para a promessa, você vai vencer. Você já venceu. Porque eu não vou dar o grande finale agora dessa constelação, mas se você lutar as suas batalhas olhando para a promessa, escuta, você já
venceu. E aí, Números 14, o que vai acontecer? A dinâmica de Israel, né? Eles voltam, eles convencem o povo, eles começam a reclamar para Moisés e Arão e falar: você tirou a gente do Egito, aquela ladainha, né, de Israel, porque era melhor no Egito, a carninha do Egito, as pedrinhas do Egito, o solzinho do Egito. Começam a murmurar. Agora tem um versículo muito importante aqui em Números, no capítulo 14, que eu preciso que você escute. Números capítulo 14, versículo 34. Olha o que aconteceu, porque eles começaram a murmurar pela enésima vez. Murmuração, gente, é filha da ingratidão. Quem reclama é ingrata. Ai, por que isso está acontecendo no meu casamento? Por que isso está acontecendo na minha vida? Por que isso está acontecendo no meu ministério? Por que isso está acontecendo no meu trabalho? Por que isso está acontecendo com o meu filho? Todas as reclamações que você tem sobre a sua vida apontam para o fato de que você é ingrata. Você só olha para o que não está do jeito que você queria que estivesse. Mas você não se dá conta de que as coisas não estão como você gostaria, ou até como elas poderiam estar, porque você está se movendo em egoísmo, ao invés de se mover olhando para a promessa. A vida é movimento. Mas olha o que diz no capítulo 14, versículo 34. Os homens que Moisés havia mandado para espiar a terra e que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, falando mal da terra, estes mesmos homens que falaram mal da terra morreram de praga diante do Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, sobreviveram. Deixa eu te falar, se você é ingrata, nada vai mudar. Você vai morrer na sua ingratidão. Constelação à luz da Bíblia ensina sobre gratidão. Por quê? Porque ingratidão mata no deserto. E é claro que Deus tinha uma promessa, é óbvio, mas isso aqui, gente, é sobre postura. Qual é a sua postura diante das promessas que Deus tem para a sua vida? Agora, olha que coisa fantástica. Você já vê, por esse versículo, que o destino, a história de Israel foi mudada por conta de para onde esses homens olharam. Você percebe nessa história que o destino, a história de Israel foi mudada por conta da postura desses homens diante de um desafio. Mas acontece que tinham dois homens lá que tiveram uma outra postura, que olharam para outro lugar, Josué e Caleb. E olha o que o capítulo 14, a partir do versículo 6, diz. É lindo, são lindos esses versículos aqui. Eu vou ler do 6 ao 10. Diz assim: E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram as suas roupas e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. O Senhor se agrada de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que mana leite e mel. Então somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo dessa terra, porque como o pão, porque contra o Senhor, me perdi aqui de novo. Então somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo dessa terra, porque como pão os que podemos devorar e a proteção que eles tinham se foi. O Senhor está conosco, não tenham medo deles. Apesar disso, toda a congregação disse que Josué e Caleb deviam ser apedrejados. Porém a glória do Senhor apareceu na tenda do encontro a todos os filhos de Israel. Deixa eu te falar. Como é difícil se manter fiel ao que Deus te mostrou no meio de um povo idólatra. Isso aqui, gente, não se enganem, é a idolatria de Israel vindo à tona. Thalita, por que idolatria? Não entendi. Porque idolatria
é quando você coloca algo ou alguém no lugar de Deus. Quando eles olham para o que Deus prometeu e ao invés de ver poder de Deus, graça de Deus, favor de Deus, autoridade de Deus sendo liberada para que eles conquistem aquela terra, então mantendo os olhos fixos naquele que prometeu, porque ele é fiel para cumprir a promessa. Quando eles tiram os olhos do Senhor e colocam os olhos nos gigantes, eles estão se revelando nação idólatra. Muitos de nós vamos à igreja todo domingo, tomamos a Santa Ceia, fazemos tudo como manda o figurino. Mas se você não mantém os seus olhos fixos no Senhor, você é idólatra. O filho só faz o que vê o pai fazendo, assim disse Jesus. A forma como nós reagimos diante dos desafios revelam o que está no lugar mais profundo do nosso coração. E a nação de Israel, na cena da expiação da terra, se revela o que muitas outras vezes vai se revelar: nação idólatra. Não adianta cantar glória, glória e aleluia se os seus olhos não estão verdadeiramente no Senhor. Para onde olha a sua alma? E aí a gente vai avançar. Porque todos esses homens, o que aconteceu com eles? Vou tirar eles da cena. Morreram. Um por um. Morreram no deserto. Resultado da... Opa, esse não. Esse aqui é Caleb. Resultado de idolatria. Resultado de ingratidão. Resultado de egoísmo. Todos morreram. E Caleb... Eu vou deixar Josué aqui, porque Josué estava certinho aqui também. Eu vou te mostrar que Josué se manteve, Caleb se manteve no mesmo lugar. Passaram-se 45 anos. E aí nós vamos para Josué, capítulo 14. A conquista da terra. A luta que os filhos tiveram que lutar porque os pais se recusaram a lutar. Veja se isso não é absolutamente sistêmico. Se pergunta aí na sua história: será que eu estou lutando alguma luta que os meus pais tinham que lutar, mas eles, por ingratidão, por idolatria, por egoísmo, se recusaram a lutar? Mas se você estiver lutando uma dessas lutas, não se preocupe. Só ajusta o seu olhar. Olha para a promessa, não olha para a luta. Olha para a promessa. Então, Josué, capítulo 14, vai trazer a conquista da terra. E eu vou ler a partir do versículo 6. Josué 14, 6. Os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal. E Caleb, nosso personagem, filho de Jefoné, o quenezeu. Para tudo. Que isso aqui é constelação à luz da Bíblia. O Caleb, conta uma coisa pra gente. Qual era o nome do seu pai? Jefoné. E o seu pai era o quê? Quenezeu? Ué, seu pai não era judeu? Não era. Caleb é um descendente de outra nação. Você não sabia disso? Tinham muitas nações que habitavam entre os filhos de Israel. Os quenezeus, descendentes de Queneu, eram uma delas. Jefoné, pai de Caleb, era um quenezeu. Portanto, Caleb não era judeu de sangue, mas ele tinha um vínculo de destino com Israel. Os estudiosos afirmam que provavelmente a mãe de Caleb era do povo de Israel e o seu pai, um quenezeu que se uniu ao povo de Israel, como muitos se uniram durante a peregrinação. O ponto é que esse homem foi acolhido em qual tribo?
Caleb estava representando a tribo de Judá. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Qual é a tribo que inclui? A tribo da graça. A tribo de Judá. A tribo do Messias. Deixa eu te falar, todas as histórias da Bíblia sempre vão apontar para a revelação do Cristo. A história de Caleb está nos mostrando que um estrangeiro tem herança quando olha para a promessa. Um gentil como eu e você acessamos a herança, a terra prometida, quando nós olhamos e cremos na promessa. E nós somos tratados como um dos filhos, um dos herdeiros de forma legítima, ao ponto de representar o nosso povo, nossa nação, que é santa, eleita, sacerdócio real. Toda a Bíblia aponta para a graça. Se fez sentido esse negócio para você, você fez assim, what? Juro que eu não sabia. Coloca uns coraçãozinhos aí que eu quero ver. Porque eu vou seguir na leitura aqui. Então, o Caleb era o quê? Meu Deus do céu, filho de Jefoné, quenezeu. Lhe disse para Josué, o amigão dele lá, estavam os dois no mesmo lugar, 45 anos. Você sabe que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e você. Gente, isso aqui é muito lindo, gente. Ai, meu Deus, como eu quero que as pessoas aprendam. Olha só, em Cades Barneia, Deus fala a Moisés a respeito de Israel, na figura de Josué, e a respeito dos gentios, na figura de Caleb. Incluindo todos na promessa. Dizendo que todos terão lugar à sua mesa. Isso não aponta para Cristo? Pensa comigo uma coisa. Isso aponta para a revelação do Messias esperado. Ele é a própria graça. E é da tribo dele que vem o sinal do pertencimento, do acesso à promessa, do lugar à mesa. Mas isso aqui é demais, é demais. Então, o Caleb vai falar para o Josué isso. Você sabe o que Deus falou para Moisés lá em Cades Barneia a respeito de mim e você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei o que estava no meu coração. Os meus irmãos que tinham ido comigo amedrontaram o povo, mas eu perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo, certamente a terra em que você pôr o pé será sua e dos seus filhos em herança perpétua. Olha só, eu e você temos acesso à herança através de Caleb. Meu Deus, pois você perseverou em seguir o Senhor, meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou com vida, como prometeu. 45 anos se passaram, desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, quando Israel ainda estava no deserto. E agora, eis que estou com 85 anos. Estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou. O que ele está falando? Eu não parei de olhar para a promessa. Eu não parei de olhar para a terra. Eu estou no mesmo lugar. Eu coloquei, tem uma música da F-Hope que eu amo, que é: uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Sabe o que é isso? Uma vez eu vi quem eu sou. Caleb não viu o seu destino, para onde ele iria. Ele viu a sua origem naquela terra. Ele viu o seu lugar. E ele nunca mais tirou os olhos desse lugar. E é isso que ele está falando para Josué. Eu não tirei os olhos desse lugar. Eu permaneci no mesmo lugar. E aí, ó, o que ele vai dizer? Um senhorzinho de 85 anos, hein? Senhorzinho de respeito. Ó o que ele vai dizer para Moisés.
Agora estou com 85 anos e estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra, como para fazer o que for necessário. Dê-me agora esse monte que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia você ouviu que de lá estavam os anaquins, morando em cidades grandes e fortificadas. Se o Senhor estiver comigo, poderei expulsá-los, como Ele mesmo prometeu. Para pra você entender. Isso aqui é nível hard. Deixa eu te falar um negócio. O Caleb não acha que a graça é de graça. Não acha que a promessa não tem preço. Ele sabe que o único que pode dar posse daquela terra para ele, para sua descendência, essa aqui é uma palavra importante, porque o Caleb desde o começo não foi egoísta, ele pensa nele e pensa na sua descendência. Ele tem olhos na promessa, e quem tem olhos para a promessa tem olhos para a próxima geração. O que será da próxima geração? E aí ele diz o seguinte: eu sei que não sou eu que vou dar essa vitória. É o Senhor que vai dar a vitória. Mas o negócio é o seguinte: o que é que eu preciso fazer, eu farei. Isso aqui, gente, é a postura que a igreja mundial precisa aprender sobre a graça. Quem nos dá a terra? Deus. Quem nos faz possuir a terra? Deus. Tudo isso é graça, é favor imerecido. Ninguém mereceu, ninguém teria nenhuma condição de entrar, de viver, de ser, se não fosse a graça do Pai. Mas tem um porém. Porém importantezinho para você. Você faça o que você tem que fazer. E ele tá dizendo: se eu tiver que lutar, eu luto. Se eu tiver que derrubar gigante, eu derrubo. Se eu tiver que destruir qualquer coisa, eu destruo. Por quê? Porque o Senhor deu e eu vou possuir. O Senhor falou, e o que o Senhor falou é verdade. Eu me oriento pela verdade. Tô nem aí se os gigantes triplicaram de tamanho. Eu quero é a terra que Deus prometeu por herança aos nossos pais. Uau! Que postura! E aí, qual é a terra que é dada a Caleb? Hebron. Deixa eu te explicar uma coisa sobre Hebron. Hebron é uma cidade muito importante na história bíblica, né? Então, por exemplo, em Hebron Davi começou a reinar. Em Hebron estavam enterrados Sara, Abraão, tantos outros homens proeminentes da história de Israel. Hebron é um lugar muito importante. Mas eu quero destacar uma característica de Hebron. Hebron é a mais alta cidade de Israel. Ela está a mais de 1.000 metros acima do Mediterrâneo. Sabe o que Caleb queria e possuiu? A cobertura. Gente, quem crê vai comer o melhor da terra. O melhor da terra. Para você e para os seus filhos. Isso é maravilhoso. Caleb queria nada mais, nada menos do que a cobertura. E ele estava disposto a lutar, não com as suas próprias forças, mas com os olhos fitos naquele que prometeu. Aonde que estava a certeza de Caleb de que ele ia possuir? Um senhorzinho de 85 anos. Falando assim: tem gigante? Não me importa, eu vou para cima deles. Aonde estava a certeza de Caleb? Estava nele, na força física dele? Não. Estava na promessa. Estava na promessa. Por isso que eu digo, vou repetir: não se mova por expectativas. Se mova por convicções. Tenha certeza absoluta do que Deus tem e de que Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Quero dar mais uma bugadinha de leve em vocês antes de ir para o grande finale dessa live. A situação é a seguinte: Caleb possuiu Hebron. Ele expulsou os gigantes. Qual foi o plano que ele fez? Ele pegou o povo lá da família dele e falou assim: o negócio é o seguinte, quem me ajudar vai ganhar minha filha em casamento. E aí um sobrinho foi lá e corajoso também, forte, ousado,
com os olhos na promessa, com os olhos naquilo que Deus falou e não na realidade, conquistou Hebron, e Caleb e sua descendência foram os herdeiros daquela terra. Então deixa eu te explicar. Um homem da tribo de Judá, incluído na tribo de Judá por graça, porque ele não era judeu, destruiu os gigantes. Você entendeu da onde Davi tira recursos para destruir Golias? É claro que é divino, mas tem um fator aqui, ó, sistêmico. Existe naquela tribo um referencial. Existe naquela tribo recursos. Existe naquela tribo memórias de gente que destrói gigante. E aí eu quero dizer uma coisa pra você. Na sua família, na história da sua família, tem muito recurso. Tem muitas bênçãos. Tantas que você nunca acessou, porque você nunca parou para pensar e sentir sobre elas. Constelação familiar não vai falar para você sobre maldição. Constelação familiar vai falar para você sobre consciência. Para que assim como Davi olhou para aquele gigante, e aí eu vou parafrasear aqui. Todo mundo aqui em Israel tá com medo, gigante, de você, Golias, porque eles acham que você é muito grande. Parece aquela história dos espias, né? Que não acessaram a terra porque os gigantes eram grandes. Mas eu vou fazer como Caleb. Eu não vou contra você, Golias, na minha própria força. Eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Quão empoderador é quando nós temos acesso em nosso sistema às bênçãos que nós ainda não tocamos. A tribo de Judá já tinha expulsado gigantes para tomar posse daquilo que Deus disse que eles seriam. Há muitas gerações antes de Davi. Isso era um recurso, então. Então, além do que Deus faz por nós, existe uma potência que pode ser acessada quando nós entendemos de onde nós viemos, quem nós somos, qual é a história da nossa família. Isso não muda a nossa história, não muda as promessas, mas nos coloca cara a cara com aquilo que nós nascemos para revelar. Caleb nasceu para revelar que não são os gigantes que determinam os nossos movimentos, é a promessa. E o grande finale dessa constelação, e eu já vou falar ele, voltando aqui os comentários, é o seguinte: qual foi o dia da vitória de Caleb, gente? Será que o dia da vitória de Caleb foi o dia que ele entrou em Hebron? Que ele entrou na terra? Definitivamente não. O dia da vitória de Caleb foi o dia que Caleb viu a promessa, creu e obedeceu, se manteve no lugar que Deus mandou ele estar. Então presta muita atenção. Se você se sente derrotada, mas você por um instante vislumbrou a promessa, você só vai ser derrotada se você ficar olhando para gigante ao invés de olhar para a promessa. Sua vitória é decretada no dia que Deus manda: olha o que eu tenho para você. E você olha e crê. E fica naquele lugar até que se cumpra. E faz o que você tem que fazer até que você esteja com toda a sua descendência desfrutando daquilo que Deus prometeu. E aí? Como foi para vocês essa constelação? Deu para expandir um pouco a consciência? Deu para olhar para as lutas que a gente luta porque os nossos pais não quiseram lutar? Deu para olhar para a lei do pertencimento, incluindo Caleb na promessa? Deu para olhar que o dia da nossa vitória é determinado pelo dia que a gente crê e obedece? E aí? Faz sentido para vocês? Olha lá, a Lídia falando: pastora Thalita, maravilhoso, nos apresenta a constelação à luz da Bíblia. Maravilhosa expansão de consciência. Meu Deus, isso é demais, a Graziela falou.
Andréia, muito. Marli, Thalita, você é bênção. Que saudade, Marlizinha. Saudade das minhas alunas da formação avançada. A Gi, vou fazer como Caleb. É isso aí, Gi. As alunas avançadas já pegam os códigos com muito mais facilidade, gente. Sim, pastora. Oi, Edisa. Faz sentido, não é? Se faz sentido, faz sentir. Se faz sentir, nos faz mover. A Mari falou, sensacional, muito obrigada. Gente, eu acho assim, essa live é aquela live que você tem que compartilhar no grupo da família, no grupo da igreja, no grupo do condomínio. Vai ficar salva, Lid? Vai ficar salva? Compartilha com todo mundo. Que se levante os Calebs dessa geração. Cris, que seja você um Caleb dessa geração. Eu e você, Caleb. A vida é movimento. Essa live foi resposta de Deus pra mim. Amém, Cora. Que bom. Que bom. Não tirem os olhos da promessa. Porque fiel é aquele que prometeu. Meu casamento é sábado, previsão de chuva. Me pediram plano B. Agora decidi que eu não terei plano B. Me conta o testemunho depois, hein, Cora? Gosto de testemunhos. Minhas lindas, um beijo. Beijo no coração. Sabe? Continuem, sabe? A olhar para a promessa. E se a alma de vocês, nem que sequer por um segundo, começar a olhar para gigante, ajusta o foco da sua visão. Tá bem? Beijo. Até a próxima. Tchau.